Você participou ativamente, é um dos fundadores da chapa Renovação e Transparência. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o início da chapa. Sobre o início, quem participou dessa fundação, e depois a gente troca mais uma resenha sobre essa chapa. Essa chapa foi fundada, na verdade, o grupo foi fundado em 2007, quando, então, o ex-presidente Alberto Dualib estava já claudicando na presidência do Corinthians, e nós nos reunimos numa cantina na Bela Sintra, em que estavam presentes Andrei Sanches, André Luiz de Oliveira, Elio Erdo, Mário Gobi, Jorge Calil e meu filho Thomas Calil. Dali surgiu o embrião para que essa chapa, para que esse grupo Renovação e Transparência fosse formado. Quando então houve o afastamento ou o pedido de afastamento do ex-presidente Alberto Dualib, e numa chapa e numa eleição para esse mandato tampão que havia entre 2007 e 2008, foi eleito então o ex-presidente Andrei Sanches. Então tudo começou em 2007. De lá para cá, eu não tenho dúvidas que há um desgaste, o poder desgasta. Todavia, claro que o Corinthians perdeu, precisa renovar, esse grupo precisa de uma reengenharia. Entretanto, esse grupo foi vencedor. Foi nesse grupo, com esse grupo, que o Corinthians foi campeão invicto da Copa Libertadores da América, campeão mundial, bicampeão mundial, lá no Japão. Foi o maior deslocamento de massa humana na história mundial, sem ser em guerra, em que mais de 35 mil torcedores corintianos se deslocaram para o Japão. Portanto, Corinthians foi bicampeão mundial, campeão invicto da Libertadores, foi tricampeão brasileiro, foi tricampeão paulista. Então, claro, houve sim o desgaste, há coisas que precisam ser remanejadas, reestruturadas, revistas, mas o Grupo Renovação e Transparência é um grupo vencedor. Que hoje existem falhas, que hoje há necessidade de mudanças, é inegável. É inegável. Nós temos hoje no Corinthians uma juventude no Conselho Deliberativo que predomina muito mais do que a velha guarda, que outrora era o contrário. Prevalecia uma velha guarda, prevalecia aquela política de que era tudo vindo de cima para baixo. Hoje a juventude impera no Corinthians. Nós temos, por exemplo, apenas para ilustrar, o Corinthians hoje tem 200 conselheiros trienais, 100 conselheiros vitalícios. Hoje temos 107, mas o estatuto reza que haja 100 conselheiros vitalícios. Dos conselheiros trienais, a esmagadora maioria é de jovens. A esmagadora maioria é formada por gente que foi crescendo, jovens cuja juventude, cujo futuro do Corinthians está na mão deles. Doutor, tem muita gente aqui no chat perguntando. Eu selecionei uma pergunta do Elivelton Leite. Obrigado, Elivelton, obrigado pela mensagem. Que quando a gente cita todos esses títulos, obviamente o Corinthians ganhou, e é mérito também nessa diretoria, assim como muitas coisas que aconteceram, é demérito, também as coisas acontecem. A pergunta do Elivelton é a seguinte: com todos esses títulos que você está falando, que são títulos expressivos, é o período de ouro da história do Corinthians em relação a títulos, por que o Corinthians está afundado em dívidas com essa gestão? Essa pergunta, muito obrigado pela pergunta. O Elivelton, um abraço para você, Elivelton. E podem mandar as perguntas, que fazendo as perguntas como o Elivelton fez, a gente vai repassar todas aqui para o doutor. Se você pudesse só completar essa resposta do Elivelton, eu queria saber, nessa reunião que o senhor falou aí, o cara mais importante que estava ali, pelo menos dos que eu lembro, era Jorge Calil. Por que foi escolhido o André Sanches? Ou se era o cara mais antigo, era o cara mais experiente? Por que foi escolhido o nome do André Sanches, que até então tinha tido talvez a primeira experiência na diretoria efetiva da gestão do Dualib? Obrigado pela pergunta, Cascão. Essa resposta é muito importante, essa pergunta, porque naquele dia, naquele encontro, ficou praticamente acertado que o candidato era o Andrés. Por que não o Jorge Calil? Porque o Jorge Calil, em 2007, ainda estava no início de carreira, não no início, mas no meio de uma carreira médica, com 2 filhos
possivelmente que fossem prestar concursos para a área da saúde, tem um filho dentista, uma filha médica e um filho Você publicitário. precisava trampar. Isso. Eu precisava me dedicar à minha vida pessoal, familiar e profissional. Eu não poderia ir ali. E o Andrés, naquele momento, era uma liderança. Mas ele não precisava trampar? Porque o presidente do Corinthians não ganha salário. Não, eu sou contra isso, aliás. Eu também. Eu acho que presidente de todos os clubes do Brasil devem ser remunerados, porque não é possível alguém ter uma dedicação exclusiva numa presidência e não ser remunerado, a não ser que seja um grande empresário, como é, por exemplo, algum outro clube aqui em São Paulo que tem uma empresária. Mas na e que é ocasião o Andrés presidente. fazia o quê? É que ele era tão... Ele era Depois- empresário. E depois do Andrés voltar a pergunta aqui do Elivelton. Não, perdão. eu vou responder. Ele era empresário, ele tinha umas empresas e ele tinha uma família que tomava conta daquelas empresas. Nós tínhamos ali, posteriormente ao Andrés, veio o Mário Gobi, que era um delegado de polícia e que se afastou, pediu licença para poder exercer a presidência do Corinthians e o fez com muita competência. O Corinthians foi campeão invicto da Libertadores e campeão mundial. Então, depois veio o Roberto de Andrade, que trouxe também vários títulos para o Corinthians.